Da família 659, todas as manhãs às 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica e ativacional para que você tenha um dia extraordinário. E vamos lá para mais um dia. Hoje o 42º dia da família 659, a gente está junto mais uma vez. É sempre uma alegria a gente poder se reunir, começar o dia junto. 10 minutos preciosos que farão a diferença no nosso dia, 10 minutos que nos ajudarão a alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, vivendo a plenitude da identidade que Deus tem para nós. E pegar conselhos, dicas e conselhos práticos para que a gente tenha uma família também abençoada pelo Senhor. Vamos lá para os nossos bons dias aqui, o pessoal chegando em peso. Bom dia, Jaime, Jéssica, Tica, Priscila, bom dia, mãe, bom dia, Rogério, bom dia, Lola, bom dia, Marli, bom dia, Rosa, Nilza, bom dia, Neida, opa, pera lá que não quer me obedecer aqui, bom dia, Antônio, bom dia, Lore, bom dia, todo mundo aqui no bom dia. Que Deus abençoe muito vocês. Você também que está chegando aqui pela primeira vez. Todas as manhãs, às 6h59, a gente está aqui com uma palavra bíblica e ativacional. Se não está saindo a voz, Laura, sai da live e entra novamente. Às vezes acontece esse probleminha aí no Instagram, tá bom? Toda vez que acontecer isso, você sai da live e entra de novo, clica no volume, vai aparecer para você. Hoje nós iniciamos então o livro de Mateus, tá bom? Então o livro de Mateus, nós vamos começar a estudar o livro de Mateus, pegando princípios do livro de Mateus para trazer uma aplicação prática para a nossa vida. Lembrando que o livro de Mateus é um dos evangelhos sinóticos que diz, ou seja, que conta a história, relata a história de Jesus. E esse evangelho, especialmente, ele tem uma palavra centrada para o povo de Israel, mostrando o cumprimento das profecias messiânicas, ou seja, da vinda de Jesus para o povo. Então, algo que será revelado no nosso coração nessa manhã e nesses dias que virão, é a revelação de Jesus como Filho amado de Deus dentro do nosso coração. E também essa revelação dentro do nosso coração, que nós também somos filhos amados de Deus. Uma das coisas que Jesus ele fez intensamente, relatado nos livros, nos evangelhos, é falar sobre o reino de Deus. Interessante que a gente sempre quer que Jesus nos ensine com respeito às estruturas, por exemplo. A gente sempre quer entender a estrutura, Jesus quer explicar a essência. Então o que Jesus ensina profundamente nos evangelhos é sobre o reino de Deus. Porque o povo de Israel sabia o que era uma igreja, sabia o que era um templo. Isso eles não tinham dificuldade de entender. Qual a função de um templo, qual a função de uma igreja, um local de culto. Eles não tinham dificuldade de entender isso com respeito ao templo e com respeito à sinagoga. Porém, eles não sabiam o que era o reino de Deus. E quando a gente fala de reino, a gente está falando de governo de Deus. E nós já não somos mais esse mundo, nós estamos sobre o governo do reino de Deus. Nós estamos sobre o governo do nosso rei, Jesus. Nós estamos sobre o governo dele porque ele foi que renunciou mais. Esse é o primeiro princípio do reino de Deus. No reino de Deus não governa quem é eleito no voto, não governa quem é mais importante, ou quem tem mais dinheiro, ou quem pode fazer uma boa campanha eleitoral. Não. No reino de Deus governa quem tem mais autoridade, e essa autoridade é conquistada pela entrega e pela renúncia. Jesus já disse que no reino dele maior é aquele que serve. Ou seja, Jesus foi aquele que mais serviu, foi aquele que mais renunciou. E a renúncia dele sendo a maior de todas, ele se tornou o rei. Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que nos conquistou
com o amor sobrenatural maior do que todas as coisas. Então, sobre o reino de Deus, Jesus para e começa a explicar para uma grande multidão. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesses dias, dentro da família 659. Eu vou me ater a ensinar para você princípios do reino de Deus. Porque se você pega as leis e os princípios do reino de Deus e aplica dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, esses são princípios do sucesso que Deus sempre quis nos ensinar. E um sucesso não somente aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. E eu vou começar hoje com Mateus capítulo 3, versículo 13, tá bom? Enquanto eu vou ler aqui, eu vou pedir para você fazer a gentileza. Isso você pode fazer sempre, tá bom? Clica aí nessa setinha aqui do ladinho aqui, ó. Clica nessa setinha e manda o convite dessa live aí para algumas pessoas. Manda aí para 5, 10 pessoas. Essa live vai ficar salva, então ela vai ter acesso depois dessa live. Não deixa de abençoar a vida de alguém, né, com essa mensagem da palavra de Deus. E você que está recebendo essa mensagem, quero dizer para você o quanto você é amado de Deus. E aqui você encontrou uma família para caminhar todos os dias pela manhã e crescer nos princípios do reino de Deus. Bora lá! Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Aqui eu quero falar hoje para você sobre propósito. Uma das coisas que eu tenho dedicado a minha vida a levar as pessoas a entender e a viver com plenitude é sobre propósito. Eu pergunto, você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe o que define o propósito da sua vida? E eu quero só clarificar para você. Talvez você tenha dificuldade de saber o propósito, porque na verdade você tem vários propósitos na sua vida. Depende em que ambiente você está. Porém, todos esses propósitos, eles devem estar fundamentados com os princípios do reino de Deus. E o primeiro princípio que eu vejo aqui em Jesus, para ele cumprir o propósito dele, é o seguinte: ele tinha humildade. Ele exerceu aqui humildade. Ele está diante de João, que era um primo dele e que pregava no deserto uma mensagem de arrependimento. Jesus se aproxima de João. Ele não tinha nada do que se arrepender. Primeira coisa, olha aí. Não tinha nada do que se arrepender. Mas ele chega para João e ele diz: eu também preciso ser batizado, para que se cumpra as Escrituras. Jesus, ele se coloca sob a liderança de João nesse momento. E aqui é uma atitude de humildade do reino de Deus. Nesse momento você precisa entender que no reino de Deus, você, para ser o maior, não precisa estar por cima. Você pode e deve estar sob a liderança de alguém em todos os momentos da sua vida. Nesse momento, ele se coloca sob a liderança de João. E João fala: não, é eu que tenho que te batizar. Mas ele: não, nesse momento sou eu que me coloco sobre a sua liderança. A atitude de humildade atrai graça de Deus. A Bíblia fala que Deus repele, Deus despreza, Deus não traz para si os orgulhosos, os soberbos, mas ele traz para si os humildes. Jesus falou: bem-aventurados são os humildes de espírito. Então a humildade atrai a graça de Deus. Nesse dia, exerça a humildade. Não importa se você está lá na sua casa, no seu trabalho, de repente você está até com razão. Você está até com razão no que você está dizendo. Ok, expresse a sua opinião, mas se coloque sob a liderança de quem lhe é devido naquele momento, sobre a graça de Deus, como se fosse o Senhor. Segunda coisa, não despreze os pequenos começos. Jesus aqui não era conhecido, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha iniciado o ministério dele aqui ainda, ele era simplesmente mais um no meio da multidão. Só que ele
no coração dele ele sabia o que ele estava fazendo. E os pequenos começos não são desprezados por Jesus. Eu quero dizer para você, não despreze os pequenos começos. Às vezes você está aí recebendo essa palavra diariamente e tem muitas coisas guardadas que você não coloca em prática. Por quê? Porque você espera ela se tornar grande. Elas jamais se tornarão grandes se você não der um passo com elas pequenas ainda. É isso que eu acredito sobre a família 659. Nós somos uma semente. Não importa se tivesse aqui 40, 100, 1000 ou uma pessoa. A mesma qualidade, do mesmo jeito, com o mesmo passo, firme na presença de Deus. Nós precisamos valorizar os pequenos começos. Meu querido, valorize uma pessoa, valorize uma vida. Aqui nesse ambiente da internet, então, se preocupe em levar uma vida até Cristo, uma vida até o Senhor. Vai lá atrás de um amigo, atraia ele até a presença de Deus. Uma pessoa já vale a pena. No seu trabalho, fale do amor de Deus para alguém. Compartilhe da graça do Senhor com alguém. Fale da graça do Senhor que está sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre a sua vida. Os pequenos começos são importantes. Nós iniciamos a maior escola sobre legado do Brasil, mas ela está como uma semente, mas nós valorizamos demais os pequenos começos. E eu vou ministrar essa escola como se eu estivesse ministrando para o Brasil inteiro, como se eu estivesse ministrando todos os pais do Brasil, todas as mães do Brasil. Eu e você não podemos menosprezar os pequenos começos. Assim foi o nosso Senhor. E último propósito, último conselho aqui, né, sobre o reino de Deus, para cumprir o propósito, é continue como filho amado. É o que Deus disse. Naquele momento, o pai disse, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, porque ele é humilde, ele não despreza os pequenos começos. Ele se submete a quem lhe é devido, não porque ele é menos do que ninguém, mas porque ele tem um coração obediente. Olha que coisa linda, né? Esse aqui todo mundo ouviu e todo mundo viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus na forma de uma pomba. E como se tivesse vindo e pousado sobre a vida dele. Jesus agora carrega a presença do Espírito Santo que ele conquistou pela obediência, não porque ele era Deus, porque ele deixou a sua glória, né? Ele não usou da sua glória, como diz lá em Filipenses 2, mas ele naquele momento foi ungido, né? E o Espírito de Deus estava sobre ele para, né, anunciar as boas novas do Senhor. Olha que palavra linda, então é para você também. Entenda, você é um filho amado e continue sendo esse filho amado, mas de maneira alguma se torne um filho mimado que só quer leite condensado, Nutella e jogar videogame. Pelo amor de Deus, dê um passo para frente na sua vida hoje, mas em direção a Deus. Dê um passo para frente em direção à presença de Deus. Vai lá, levanta dessa cama em nome de Jesus, anda. Vai para a presença do Pai em oração. Vai, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? E o Senhor vai direcionar você em nome de Jesus. Amém. Vamos tirar um print aqui bem bonito? E aí, gente, bênção, né? Para a gente começar o nosso dia. Eu vou abençoar você. Olha lá. Pera lá, deu probleminha aqui. Vamos de novo. Muito bem, meus queridos, e estou esperando você na Escola Legado. Cada dia chega um aluno novo e eu preparei com muito carinho essa escola para que você cresça. Ela é uma escola anual, tá bom? Então você se inscreve, tem um ano para você estudar. Já tem lá 6 módulos, 6 cursos diferentes na liderança, identidade, propósito, família. Se precisa de ajuda na sua família, lá dentro tem um curso completo para sua família. E toda semana eu adiciono uma aula sistemática nova. É um seminário bíblico, teológico, mais focado em identidade, propósito e família. Bora lá orar, agradecer a Deus por esse dia e abençoar você. Eu abençoo você para que você possa avançar hoje diante da presença do Pai, que você possa sentir mais e mais a presença do Senhor, que você viva um dia extraordinário. Eu declaro sobre você hoje uma grande oportunidade de viver um pequeno começo. Eu declaro sobre você hoje um tempo de crescimento.
Eu declaro sobre você hoje, esse fim de semana chegando, mas para que você possa se aproximar mais da presença de Deus. Eu abençoo sua família, eu abençoo sua casa, eu abençoo seus filhos, o seu lar, para que você que se aproxime de Deus, para que você prospere e chegue próximo do seu propósito, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um ótimo dia a todos vocês, em nome de Jesus.